Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando mais um vídeo das nossas devocionais, um pouquinho mais tarde, quase 9h30 da noite. Acabei de chegar de um culto maravilhoso de oração, nós trouxemos a exposição da palavra, levantamos um clamor de quebrantamento, contrição, confissão de pecado, clamando a Deus pelo avivamento genuíno, pela restauração. Hoje é a nossa devocional de número 66, hoje é terça-feira. Hoje é 7 de março de 2023, o nosso texto base continua aí no livro de autoria de Moisés, Deuteronômio capítulo 5, 16 e 17. Nós vamos continuar falando sobre os 10 mandamentos, os decálogos de Deus, as leis de Deus dado para o seu povo. E Moisés está repetindo esses ensinamentos para aquela nova geração que nasceu ali no deserto. A necessidade deles obedecerem esses mandamentos como condição para que eles não apenas entrassem na terra e possuíssem a terra de Canaã, mas que eles permanecessem na terra e os inimigos fossem derrotados e a presença de Deus com eles, que era uma marca que diferenciava esse povo das outras nações, porque o povo de Israel tinha de fato a presença do único Deus soberano e verdadeiro. Então hoje, Deuteronômio 5, 16, 17, nós vamos para a segunda parte dos mandamentos. Ontem nós vimos que os mandamentos é dividido em duas categorias. A primeira categoria é o chamado amor vertical, que é o amor que nós temos que ter para com Deus. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não use o nome do teu Deus em vão, e também guarde o dia de sábado para cultuá-lo, para honrá-lo. E nós explicamos todos esses 4 primeiros mandamentos. Qualquer dúvida, você vai lá e vê a nossa devocional de ontem. E hoje nós vamos continuar na segunda parte dos 10 mandamentos. Sendo que hoje nós vamos falar sobre o amor horizontal. Ou seja, quando eu amo a Deus, quando eu cumpro os 4 primeiros mandamentos, consequentemente eu também amarei o meu próximo. Se eu amo a Deus, eu também amo as criaturas de Deus, que somos nós. Especialmente nós, igreja, filhos, que devemos ter esse relacionamento saudável, de amor, de perdão, de sinceridade. Então, o versículo 16 diz assim, o versículo 16 de Deuteronômio, capítulo de número 5, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o 17 diz, não matarás. Nós vamos ver esses 2 mandamentos hoje. Então você que é filho, você que tem pai e mãe, você que não é órfão de pai nem de mãe, os seus pais ainda são vivos, são novos, são idosos, não importa. Nós que somos filhos, nós devemos honra, respeito aos nossos pais, mesmo depois de casados, sim, mesmo depois de barba, né? Nós devemos respeito aos nossos pais. Por quê? Porque eles foram as primeiras autoridades que Deus colocou para nos ensinar, para nos dirigir nesse mundo. Então, como nós dissemos ontem, os decálogos é um resumo dos princípios de Deus para o seu povo. Princípios esse que o povo deveria guardar e obedecer como expressão de que eles amavam a Deus e de que eles amavam o seu próximo. E agora vem a segunda parte. Quanto mais nós amamos ao Senhor, essa é uma verdade inquestionável. Eu não posso desassociar o amor a Deus do amor ao meu próximo. Se eu amo a Deus, eu não posso odiar a imagem e a semelhança de Deus, que é o meu irmão. E a Bíblia diz que quando eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. É isso que está escrito na Escritura. Então, quanto mais nós amamos ao Senhor, mais nós compreendemos o seu amor por nós, e esse amor que Deus demonstrou por nós, Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário, é por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus é tão grande, é incondicional. Deus não olhou para mim e viu as minhas qualidades para me amar. Porque se Deus fosse ver apenas para minhas qualidades para me amar, se Jesus fosse apenas olhar para os meus méritos, Ele não teria morrido na cruz. Porque nós somos miseráveis pecadores, nosso coração é depravado, irmão. Nós somos inclinados ao pecado todos os dias. É só a graça de Deus que nos mantém de pé.
É só a graça de Deus que nos faz vencer o pecado no poder do Espírito Santo. Tirando Jesus de nós, tirando a graça de Deus de nós, tirando o Espírito Santo de nós, nós voltaremos à mesma miséria que nós vivíamos antes de conhecer Jesus. Essa é a verdade. Então, quanto mais eu amo o Senhor, mais eu também amo, manifesto esse amor para com o meu próximo. Então nós vejamos hoje esses dois mandamentos, nessa segunda parte, desse amor para com os seres humanos que nos cercam e devemos demonstrar para com eles, tanto parentes, como também o nosso próximo, que é qualquer pessoa, qualquer outro ser humano que habita e que vive conosco aqui nessa terra. Então, o quinto mandamento começa onde termina, onde nós começamos ontem, melhor dizendo, que apresenta Deus como nosso Pai, como um Pai celeste, e esse Pai celeste nos deu pais, autoridades terrenas, que nós também temos os nossos pais terrenos, porque foram autoridades constituídas por Deus, geraram a nossa vida, pela graça, pelo poder de Deus, e eles então têm autoridade terrena, são eles que nos orientam, são eles que nos ensinam pela experiência, pelas palavras, por tudo aquilo que eles representam para nós, o pai e a mãe, a figura paterna e a figura materna, são os nossos pais, a nossa autoridade terrena, refletindo essa autoridade também de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Como nós devemos obedecer, esse mandamento nos mostra, nos ensina, como devemos obedecer ao que o Senhor nos ordena, né? Devemos honrar e obedecer nossos pais com a mesma prontidão. Então, se nós amamos a Deus, se nós queremos ser zelosos pela obediência ao Senhor, nós também devemos demonstrar isso com o mesmo zelo, com o mesmo empenho, também para com os nossos pais terrenos. Por quê? Porque, irmão, seria uma incoerência muito grande eu dizer que amo a Deus e desrespeito os meus pais. Era isso que os fariseus faziam. Os fariseus, eles descumpriam esse mandamento em nome da tradição deles. É por isso que Jesus disse, vocês sufocam ou vocês desfazem os meus mandamentos por causa da tradição de vocês. Os fariseus ensinavam que qualquer filho podia amaldiçoar os seus pais, descumprindo esse mandamento por causa da tradição deles. Mas Deus está falando através da sua palavra, através do decálogo aqui em Deuteronômio 5, e essa doutrina, esse ensinamento de honrar os pais, de respeitar os pais, nós vamos encontrar em vários versículos paralelos em toda a Escritura. Mas me vem aqui à memória, meus amados irmãos, o que Paulo vai dizer a carta aos Efésios, dizendo que os filhos devem honrar os seus pais para que vivam muito tempo sobre a terra. É óbvio que Paulo está fazendo menção do decálogo. De onde é que Paulo criou essa... De onde Paulo criou essa expressão? Dos 10 mandamentos. E ele repete lá na carta aos Efésios, dando então evidência de que esse mandamento de honrar os pais, de respeitar os pais, se perpetua, porque é uma lei moral de Deus, e quando eu digo que amo a Deus, eu também devo honrar os meus pais, porque os meus pais representam essa autoridade celestial. Então, há uma frase que diz, obediência tardia é o mesmo que desobediência. Então nós não podemos obedecer os nossos pais parcialmente, ou em algumas coisas. Devemos obedecer os nossos pais, sim, e honrá-los. Por quê? Porque se eu demoro a obedecer os meus pais em nome de uma rebeldia do meu coração, ou porque eu acho que porque eu já constituí família, por exemplo, e eu posso desprezar os meus pais, e isso acontece constantemente, filhos que se casam, que entregam os seus pais que já são idosos a asilos, desprezam sua mãe, desprezam o seu pai. Cuidado, meu irmão, se você é um cristão, você tem que atentar para esse mandamento, e mesmo casado, mesmo velho, você deve honrar os seus pais, você deve dar uma vida digna, ajudá-los, porque pense no que ele fez por você, quando você era bebê, quando você era pequeno, quantas ajudas, quantas orientações. É bem verdade que existem famílias estruturadas, mas a maioria das famílias tem a figura do pai, a figura da mãe, que ajuda, que auxilia, que protege, que orienta. A mãe é capaz de dar a própria vida para ajudar o filho. Se temos que comparar o amor de Deus, muitos dizem, né, que é comparado ao amor de mãe. É claro que o amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe, mas se é uma comparação, é o amor de mãe. Então o pai é essa figura, e nós não podemos tardar em obedecê-los, devemos honrar os nossos pais com a mesma prontidão que nós amamos a Deus. Mesmo quando nós nos tornamos adultos, né, e o respeito e a honra devem continuar. Porque às vezes nós temos a concepção de que quando eu me caso, eu não preciso mais honrar os meus pais.
Eu tenho uma concepção de que quando eu me caso, eu desprezo os meus pais, porque a gente interpreta errado aquele versículo, deixa a casa de pai e mãe. Aquilo ali não quer dizer que você vai desprezar o seu pai. Aquilo ali significa que você vai criar uma nova família, você vai se desligar para poder conviver com a sua esposa. Mas isso não quer dizer desprezar o pai e a mãe. Isso não quer dizer rejeitar o pai e a mãe. Isso não significa dizer não mostrar mais afeto e respeito e honra para com seus pais. Não interpretemos a Bíblia de maneira incorreta. Então Paulo nos alerta que haveria uma corrupção tão grande nos últimos dias, como sinônimo de apostasia, que o Deus desse século, as trevas, a imoralidade, a falta de caráter, a falta de moralidade seria tão grande que uma das evidências dessa apostasia desses últimos dias, que Paulo vai dizer na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, de 1 a 2, é a desobediência aos pais. Paulo vai deixar bem claro que a desobediência aos pais seria uma marca dessa sociedade, seria uma marca dessa geração caótica, depravada. E de fato é só o que nós vemos: filhos que matam seus próprios pais, que desprezam os seus pais, histórias, irmãos, que eu não posso nem falar aqui, que causa tanta revolta, tanta dor, mas isso é um reflexo dessa sociedade que não tem Deus, que não tem princípios morais de Deus. Então o filho de Deus, o cristão, ele não pode ceder. Então nós, os cristãos, diferente dos filhos do maligno, dos filhos das trevas, nós devemos sempre honrar os nossos pais. Um cristão autêntico e verdadeiro tem um carinho, um amor, beija, abraça, ora com seus pais. É muito lindo esse nível de relacionamento que o filho cristão tem para com seus pais, mesmo sendo jovem, adolescente, mesmo sendo casado, barbado, como a gente fala aqui. Então o filho de Deus, ele guarda esse mandamento, ele pratica esse quinto mandamento. E um detalhe nesse mandamento é que há uma promessa de longevidade, mas não apenas a promessa da longevidade, que ele vai durar ou que ele vai viver muito tempo sobre a terra, mas essa palavra significa também que eles iam continuar na terra prometida, que eles não seriam expulsos da terra prometida. Mas nós percebemos que não foi isso que aconteceu. Significa dizer que muitos daquela geração desrespeitaram os seus pais, desonraram os seus pais, de forma que aquela geração morreram, eles foram expulsos da terra prometida, eles não conquistaram toda a terra prometida. Por quê? Porque certamente eles descumpriram esse quinto mandamento. A obediência, geração após geração, garantiria a Israel essa posse, essa permanência na terra prometida. E foi exatamente o abandono da fé dos seus pais, foi exatamente por eles não ouvirem os seus pais, por eles não atentarem para o ensinamento dos seus pais, daqueles que eram zelosos, daqueles que eram cuidadosos no ensinamento, daqueles que eram exemplo de pai e de mãe, por eles não ouvirem aquela geração, realmente foi exilado, foi cativeiro, foi cativo na Babilônia. Isso foi a consequência por eles não honrarem os seus pais. E é isso que acontece: jovens que morrem cedo, jovens que vivem uma vida depravada, que são executados cedo, jovens que vivem uma vida promíscua, jovens que vivem uma vida miserável, uma vida longe de Deus, longe dos seus pais, tende a sofrer, tende a pagar um preço muito alto. Então respeitemos os nossos pais. Você que é jovem, honre a sua mãe, demonstre carinho, demonstre amor, beije, ore pelos seus pais, ajude os seus pais financeiramente, abrace, demonstre afeto. Não deixe para demonstrar isso depois que o seu pai e a sua mãe morrem. Aqui na nossa cultura a gente só manda flores, a gente só expressa sentimentos depois que está no caixão. Não faça isso. Mostre agora o seu sentimento pela sua mãe, abrace ela, não guarde mágoa com a sua mãe ou com o seu pai. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe. Se houver crise na sua família, libere perdão para o seu pai e para a sua mãe. Eles são teus progenitores, eles são autoridades de Deus para a sua vida. Quebre essa barreira e demonstre carinho e cumpra esse quinto mandamento, porque a bênção de Deus estará sobre a sua vida. E o sexto mandamento traz o valor da vida, quando diz não matarás. Uma tradição mais correta no hebraico seria não assassinarás. Não assassinarás. Nós não temos autoridade para tirar a vida de ninguém, nem com arma branca, nem com arma de fogo, de nenhuma forma. Nós somos os cristãos,
Os cristãos, nós somos a favor da vida. E aí, por isso que nós somos contra o aborto, porque a vida começa na concepção. Isso já foi provado biologicamente. Por isso que nós não somos a favor do aborto, porque nós somos a favor da vida. Não matarás. Isso é, não tire a vida do outro por motivo banal. Tem gente que tem prazer em dizer quantos assassinatos tem. Tem gente que tem vários assassinatos, e nessa impunidade desse país, essas pessoas acham que vão se livrar do juízo de Deus. Não vão não. Não vão não, por quê? Porque Deus vai cobrar cada vida que foi ceifada por motivo banal, egoísta e maligno. Hoje em dia os homens estão assim, intolerantes, assassinos, não tem mais paciência no trânsito, no trabalho, se matam uns aos outros, famílias se destruindo, irmão que mata irmão. Tudo isso é um retrato de uma sociedade depravada. Mas nós, filhos de Deus, nós somos a favor da vida. É por isso que nós evitamos a briga, é por isso que nós evitamos a arma, a não ser que eu seja um militar e esteja a serviço do Estado, é outra história. Né? A não ser que eu esteja em um lugar, numa fazenda, e que me é permitido ter o uso da arma, mas sempre eu serei a favor da vida, porque existe a questão da legítima defesa, que é uma lei que ainda que não esteja bem expresso na Bíblia, mas a palavra de Deus tem alguns princípios, alguns versículos que ensinam que nós devemos proteger, por exemplo, a nossa vida e proteger a família dos nossos familiares. Se for necessário, tirar a vida de outro. Mas isso aí é uma exceção, não é regra, não é doutrina, porque o ensinamento bíblico, o decálogo é: não matarás. Ou seja, isso é um exemplo, Existe uma exceção que é apontado por alguns teólogos, alguns estudiosos da Escritura, que é o caso de um acidente que pode acontecer, de eu estar aqui num carro, numa moto, e sem eu perceber, eu posso matar uma pessoa, mas é um acidente. Não é porque eu premeditei matar e tirar a vida daquela outra pessoa, ou então é legítima a própria vida, ou a vida de outros. Aqui é uma exceção, mas em regra geral a Escritura diz: não matarás, não assassinarás. Esse é um retrato da sociedade hoje: homicídios, intolerância. E isso é um retrato, e o mandamento de Deus aqui é: não matarás. E aí, as nações pagãs que o povo de Israel ia, eles estavam acostumados a matar as pessoas, inclusive os seus próprios filhos, em adoração aos outros deuses. E Deus está estabelecendo um princípio: a vida é importante, e a vida começa na concepção. De forma que no Antigo Testamento, por exemplo, se uma mulher grávida, se alguém batesse numa mulher grávida e o bebê morresse da mulher grávida, era pago vida por vida. Aquele feto já era vida na concepção de Deus, e quem o matou deveria pagar com a própria vida. Esse é um princípio. Ainda assim, o cristão deve primar pela preservação e defesa da vida, evitando o máximo possível de discussões ou de usar a força para poder brigar com alguém e gerar a morte de uma pessoa. Irmãos, o cristão ele não vive com esse ódio, com esse sentimento de destruir, de matar. Não. Jamais, mesmo daqueles que não valorizam. Já pensou se nós fôssemos matar os nossos desafetos? Meu Deus, tem misericórdia. Então o coração do cristão é cheio de amor. O coração do cristão ora até pelos seus próprios inimigos e deseja que eles sejam alcançados pelo Evangelho, ou então que Deus exerça a sua vingança e não a nossa vingança. Então isso também prova que nós somos ativamente contrários ao aborto. Mas eu quero aprofundar mais esse assunto, dizendo que essa concepção de não matarás no Novo Testamento, além de tirar a vida biológica, física, de matar o seu próximo, banalmente, por motivos egoístas e malignos, no Novo Testamento nós encontramos que odiar o irmão é o mesmo que assassiná-lo. Olha aí, odiar o irmão é o mesmo que matá-lo. Então nós não podemos odiar o irmão, porque se eu odeio o meu irmão, eu sou assassino do meu irmão. Então esse não matarás não é apenas tirar a vida física, mas também não guardar ódio do seu próximo. É bom a gente tratar o nosso coração, que o nosso coração não seja um poço desse ódio. Cuidado, meu irmão, porque às vezes é tão fácil a gente criar ódio das pessoas, e isso também é um tipo de assassinato. Caminhando aqui para o final, o Decálogo é um daqueles textos que a gente sabe, até de cor, né? Decorado, os 10 mandamentos, a gente aprende na escola bíblica dominical, por exemplo, mas é difícil, né? Nós nos aprofundar e compreender o que está escrito ali, esses decálogos, esses mandamentos que servem para todas as gerações. Temos de cor, mas quando é para a prática, nós muitas vezes estamos tão longe dessa realidade.
e nós compreendemos de maneira tão superficial. Mas estude o decálogo, leia livros que falem sobre o decálogo, leia bons comentários, leia bons livros que lhe ensinem sobre os decálogos. Existem muitos livros dos puritanos, eles estudavam muito sobre os 10 mandamentos, e é muito importante você se aprofundar nesse assunto. Agora é hora de avaliarmos, de fazer uma avaliação pessoal e profunda de nós mesmos. Você que vai me ouvir, você que está assistindo o vídeo, veja, reveja esses 2 mandamentos que nós acabamos de ler acima. O 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe, e o 6º mandamento, não matarás. E compare, analise, você tem feito essas coisas, você tem cometido tal pecado no presente, no seu modo de viver. Se você é um cristão e tem feito isso, se arrependa, peça perdão a Deus e volte a amar os seus pais, volte a demonstrar carinho, amor, respeito e honra para com eles. E você que odeia o seu irmão, não odeie, perdoe até mesmo os seus inimigos, porque o amor de Deus está no seu coração pelo Espírito Santo, e não agrida, não deseja a morte de alguém, e nem muito menos vá lá ser um instrumento de homicídio, de assassinato de quem quer que seja. Nós somos filhos de Deus, portanto o amor de Deus, a paz de Deus está no nosso coração. Você pode considerar um observador desses mandamentos, eu e você, vamos orar sobre isso. Pai Santo, Pai, nos ensina a honrar os nossos pais. Eu quero te agradecer pelo meu pai, pela minha mãe, que ainda são vivos. Senhor, me ensina a amá-los, demonstrar carinho, amor, respeito, sentimento, abraçá-los, beijá-los, ajudá-los. Pai, converte o meu coração rebelde, que muitas vezes, Senhor, deseja revidar ou não aceita algum conselho dos nossos pais, porque achamos que já somos grandes adultos e temos a nossa própria família. Converte também o coração dos nossos filhos, para que eles se sujeitem à nossa autoridade, como também se sujeitam à autoridade do Senhor. Sara a família, sara relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Converte esses corações, Pai, pela tua graça. Pai, nos guarda, Senhor, para que jamais venhamos nos envolver em confusões, em briga, em homicídios. Guarda o nosso coração do ódio, trata o nosso caráter, limpa o nosso coração, para que possamos então obedecer às tuas leis, Pai, guardar os teus mandamentos, meu Deus, e assim te agradar, porque somos salvos e por isso obedecemos, somos eleitos e por isso nós praticamos as boas obras e guardamos os teus mandamentos, que não são pesados para nós, mas são motivo da nossa alegria. Obrigado por esse momento devocional, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a levar essa palavra a muitas pessoas e até amanhã, se Deus quiser.